Diego Amorim chegando com a gente. Bom dia, Diego. Uma pergunta mega, super importante para a condução da política no Brasil a partir, acho que do final do ano que vem, começo de 2025. Qual será o futuro de Arthur Lira depois que ele deixar o comando da Câmara dos Deputados? Porque ele não pode mais se reeleger, pelo menos na próxima eleição ele não pode concorrer. Qual vai ser o futuro dele? Pois é, Mauro, bom dia a você, a Ana, quem nos acompanha. Essa é uma pergunta, né? Onde nós estaremos? Onde eu estarei, você, Mauro, você ouvinte, no início de 2025, né? A gente às vezes não tem, por mais que a gente se planeje na vida, a gente não tem essa resposta. Agora, os políticos, eles conseguem fazer esse olhar de águia, muitas vezes, né? Olham no médio prazo, olham no longo prazo, porque é disso que depende a permanência deles no poder. O deputado alagoano, Arthur Lira, ele já foi deputado estadual, já foi vereador de Maceió e está aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, desde 2011. Já são aí 13 anos completados agora no final de 2023, que Arthur Lira está no Congresso Nacional. E ele pavimentou o caminho dele para chegar onde ele chegou hoje, no comando da Câmara, no cargo máximo do trabalho dele, digamos assim. E quem chega ao topo do poder, isso não só na política, né, tem uma certa dificuldade, digamos assim, de regredir. Se a gente olhar para a política brasileira, a gente consegue encontrar alguns casos até pitorescos, né? A gente tem o próprio César Maia, que foi prefeito do Rio de Janeiro, pai do Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara, antecessor do Arthur Lira, inclusive, que hoje é vereador lá do Rio de Janeiro. A gente tem o próprio Aécio Neves, né, que foi candidato à presidência da República pelo PSDB, hoje é deputado federal. Ele participa das votações, ele é atuante ali, mas você quase não vê o Aécio Neves caminhando aqui pelo Salão Verde da Câmara dos Deputados ou passeando pelo plenário, porque o pessoal tem uma certa dificuldade mesmo, né? Você teve uma projeção nacional, você cresceu demais para você voltar para a planície, ou você faz isso por instinto de sobrevivência, né? Que é a única opção que você tem, ser vereador, ser deputado federal, ou você abandona a política e entra em depressão. E eu não estou brincando, não. É assim mesmo que acontece. E o Arthur Lira, hein? Ele não é só um presidente da Câmara qualquer. Ele é presidente da Câmara num momento em que houve todo um rearranjo desse chamado presidencialismo de coalizão em Brasília, em que o parlamento ganhou muito mais força do que já tinha e Arthur Lira passou a ter, então, um peso que, para muita gente, é muito semelhante ao cargo de primeiro-ministro, até mesmo ao dono do país, ao dono da pauta, como eu costumo dizer aqui também em alguns momentos na coluna. Então, eu ouvi dizer aqui em Brasília, e as notícias às vezes começam com ouvir dizer, a gente não pode parar no ouvir dizer, a gente ouve dizer e vai apurar e vai ouvir o máximo de gente possível. Dias atrás, semanas atrás, eu ouvi dizer que o Arthur Lira estava querendo ser ministro desse terceiro governo Lula. A eleição para a sucessão dele vai ser no início de 2025. Ano que vem é ano de eleição, a gente já falou disso aqui também na coluna Conexão Brasília, então muita coisa já está sendo preparada e planejada nos bastidores para essa eleição interna, tanto na Câmara quanto no Senado, por conta da eleição municipal no ano que vem, que dá uma esvaziada em Brasília, sobretudo no segundo semestre. E o Arthur Lira, então, estaria pleiteando ali, buscando, cavando uma vaga na esplanada para não voltar a ser um dos 513 réis mortais deputados federais. Arthur Lira não gostaria de voltar à planície e, por isso, estaria buscando voos ainda maiores, né, e continuar mandando e desmandando como ele tem feito. Então, eu ouvi, nos últimos dias, 16 deputados. Troquei mensagens com 16 deputados fazendo justamente essa pergunta. Gente de vários partidos, gente próxima ao Arthur Lira, gente menos próxima do Arthur Lira. Muitos me disseram que nunca escutaram falar nisso, do Arthur Lira ser ministro. Um deles me falou o seguinte: ele nunca me falou sobre isso. Ele não disse que isso não vai acontecer. Ele nunca me falou sobre isso. Um outro respondeu: quem saberá? O outro: não sei, ele não abre nada. Arthur Lira não é de falar. Um outro fez chacota, Mauro, disse o seguinte: ministro da Eucaristia? E aí eu respondi rindo para o deputado, ele riu ainda mais. Um deputado, quando eu perguntei, você já ouviu falar se o Arthur Lira quer ser ministro? Ele me respondeu com um joinha, com um emoji de joinha. O outro disse o seguinte, aí começam as confirmações. É conversa de corredor, dele nunca ouvi nada a respeito. Aí eu perguntei, o senhor consegue ver Arthur Lira na planície da Câmara junto com os senhores, sendo um dos 513 deputados? Ele, isso não, de jeito nenhum.
Um outro me respondeu assim: esse era o comentário de amigos dele 2 meses atrás. Ele inclusive teria dito que gostaria de ser ministro da Saúde, mas comentaram como se fosse uma missão impossível. O preço político dele vai diminuindo à medida que vai chegando o fim do mandato. Essa resposta é boa para a gente entender o jogo da política em Brasília, né? No início do mandato o cara é poderoso, no final do mandato ele vai perdendo um pouco desse valor político, porque ele vai perdendo o tempo, vai diminuindo o tempo que ele está mandando e desmandando. Um outro também confirmou dizendo o seguinte: essa era a conversa no início do ano, Diego, mas ainda não sei se está de pé. Esse outro deu uma resposta maravilhosa que é nessa linha do que eu tenho comentado aqui. Olha só, a vaidade e o excesso de poder que ele teve nesse período não permitem que ele desça para a planície para ser um deputado qualquer depois desse período todo de superpoderes. Pode ser uma construção dele sim chegar a um ministério, mas pelos mesmos motivos ele não aceitaria qualquer ministério. Então acho que ele vai ser um problema para o Lula ainda por um bom tempo. E um outro deputado respondeu: com certeza será ministro ou alguma outra coisa, mas a Câmara é muito pequena para ele. E para finalizar, outros 2 deputados me disseram que ele não quer ser ministro, que ele quer ser senador por Alagoas em 2026, e a gente lembra que em 2026 serão 2 vagas por cada unidade da federação no Senado. Arthur Lira tem uma projeção nacional, tem ali uma boa afinidade com boa parte dos políticos do seu estado, com prefeituras. Então, é um caminho muito plausível também o Arthur Lira buscar o Senado por Alagoas em 2026. Um então me disse, ele quer ser senador por Alagoas, e o outro, acho que ele vai passar a focar na eleição dele para o Senado em Alagoas. Agora, mesmo que o plano seja ser senador, Mauro, é melhor você tentar ser senador estando num cargo de ministro, claro, do que sendo um ex-presidente da Câmara, sendo mais um dos 513 deputados. É um personagem aí que ganhou essa projeção enorme nos últimos anos, esse poder enorme, muito por conta da mudança na distribuição de verbas, né, o chamado orçamento secreto durante o governo passado, e hoje continua distribuindo verbas ali, passa muito por ele, e aí ele tem um controle muito grande sobre tudo que acontece, tudo que é votado na Câmara. Seguimos acompanhando, Diego, mas é um belíssimo panorama esse que você deu pra gente. Obrigado, viu? Valeu, Mauro. Até amanhã. Um abraço. Um abraço, até amanhã.